Olá meninos, vou fazer a correção do teste para que vocês vejam onde é que erraram e porque é que erraram, ok? Por exemplo, na primeira pergunta era qual a expressão algébrica da função g? Esta é a função g. Esta função é uma função de proporcionalidade inversa, que é y igual a k sobre x. Como aqui tenho o ponto de coordenadas 5, 5, significa que aqui é o ponto de coordenadas 2, 2. Como é de proporcionalidade inversa, a constante é 2 vezes 2, que dá 4. Logo, a expressão é y igual a k sobre x, opção B. Ok? Vamos agora para a segunda pergunta. Na segunda pergunta, pedem qual destas tabelas é que estão duas grandezas inversamente proporcionais. É só fazer produtos. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 20, 200. Já falhou, porque tinha que dar constante. 5 vezes 25, 125. 10 vezes 20, 200. Também já falhou. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. Já falhou. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 10, 30. 15 vezes 2, 30. 20 vezes 1,5, 30. Opção correta, opção C. Então, novamente um gráfico a perguntar qual é a constante de proporcionalidade. Basta vocês, por exemplo, virem a este ponto. Este ponto tem de coordenadas 20 e depois de ordenada 5. Então, a constante é 20 vezes 5, que dá 100. Resposta certa é a C. No exercício 4 é de potências. Qual dos seguintes números representa o dobro? O dobro é 2 vezes. Então, o dobro de 2 elevado a menos 3. Pela regra das potências, mantemos a base, somamos expoentes, mas 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. E o menos 3 dá menos 2, ou seja, opção D. Estão a entender-me? Vamos continuar mais um bocado. Ora, vamos para a próxima, limpar estes riscos todos. E aqui vocês têm que ter muito cuidado com aquilo que dizem. Olha, qual dos seguintes números é o maior número inteiro? Isto vai de menos 3,14 fechado até menos 1 aberto. O menos 1 está aberto, não pertence. O maior número, mais atrás do menos 1, não há dúvidas que é o menos 2. No segundo, considera o conjunto A. Este conjunto vai de menos 3,14 até mais infinito. Qual é o menor número inteiro que pertence a este conjunto? O menos 3, porque vem de menos 3,14. Tenho aqui o menos 3, ele vem aqui de trás para a frente, ok? Na segunda pergunta, até vou já limpar isto, tinham que fazer uma reta numérica. Tinham que pôr um intervalo que vai de 0 até 3, depois um intervalo que vai de 2 até 5, ok? O 2 aberto, o 5 aberto, o 0 aberto e o 3 aberto. Atenção que este símbolo é a reunião. A reunião é juntar tudo, então é de 0 até 5, opção A. A 8, é pena vocês terem falhado. Eu sou um número formado por número primo, tem que ter número primo. E pelo 6 como algarismo das unidades. Se o 6 é o algarismo das unidades, ou é esta, não há volta a dar. E agora o número primo. Minha gente, o 1 não é número primo, 1 é unidade, número primo é o 3. Opção certa, a B. A segunda, tinham-se lembrado dos casos notáveis que demos ano passado, que é o quadrado da diferença e depois subtrair x quadrado. Se recordam, isto dá o primeiro ao quadrado, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, e depois menos x quadrado. Então, isto dá x quadrado, 2 vezes 3, 6x, 3 ao quadrado, 9, menos x quadrado. Reparem que o x quadrado corta com o x quadrado, com menos x quadrado, e apenas deu menos 6x mais 9. E menos 6x mais 9, opção D. Ok? Continuando, mais um bocadinho. Vamos agora para as sequências. As sequências também são fáceis, vocês com jeitinho é que não se lembram. Qual das seguintes expressões dá um número total de segmentos de reta do termo da ordem n? Olhem, segmentos de reta temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O primeiro termo tem 11. O segundo tem os 11 daqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16.
Este tem todos até aqui, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tem 21. Então, daqui para aqui, eu somei 5. Se eu somei 5, tenho aqui de 5 em 5. Então, ou é A ou é C. Já corto estas. Agora é uma questão de fazer as contas para a primeira. 5 vezes 1, 5. Mas o primeiro não tinha 11, então tem que ser 5. Para dar 11 tenho que somar 6. Então, opção C. Depois, a seguir pede as retas, olhem, JC é esta reta aqui, assim, e a reta IB é esta. Como é que estas duas retas são? Paralelas. Opção B. Ok? Próximo. A próxima é uma inequação. E é pena que tenham falhado esta inequação. Não sei. Alguns de vocês falharam porque se esqueceram que primeiro tem que se tirar os parênteses, ok? Propriedade distributiva. Então fica 2 menos 5 vezes 2, 10x, 5 vezes 3, 15 sobre 3, maior ou igual que x mais 1 sobre 2. Agora vamos ter que reduzir tudo ao mesmo denominador, multiplicando aqui por 6, aqui por 2 e aqui por 3. Ora, então, isto vai dar o quê? 6 vezes 2 vai dar 12, menos 20x, menos 30 sobre 6. Vou pôr sobre 6 para vocês não se esquecerem de uma ratoeira que está ali. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Agora tiramos os denominadores. 12 menos 20x. E atenção a esta ratoeira que afeta este sinal. Mais 30, maior ou igual que 3x mais 3. Temos que isolar agora os termos com x no primeiro membro, os termos sem x no segundo. Então fica menos 20x. Este 3x ao vir para o primeiro membro fica menos, maior ou igual que 3 que já lá tínhamos, menos o 12 e menos o 30, ok? Menos 20 menos 3 dá menos 23x. Agora aqui, 12 menos 3 dá menos 9 menos 30 dá menos 39. Quando os termos estão negativos, temos que trocar os sinais, inclusive o da inequação. Não esqueçam isso. E agora o 23 vai para lá dividir, dá 39 sobre 23 avos. A reta numérica porque vos ajuda, ok? E de 39 sobre 23 para menos infinito. E fechadinho. Então, o conjunto de solução é o intervalo de menos infinito a 39 sobre 23. Fechado. Ok? Entendidos? Vamos para o seguinte. Ora, aqui está o seguinte. Não, o seguinte é ali. Então diz assim, seja beta um ângulo agudo, tal que o seno de beta é 6 sobre 10. Então, temos que fazer um triângulo retângulo. Se eu colocar ali o beta, e como o seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu sei que o cateto oposto é 6, a hipotenusa é 10. Primeira coisa, terminar este lado aqui, Teorema de Pitágoras. Disse um dia em Siracusa, Pitágoras aos seus netos, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 10, um dos catetos mede 6 e o outro é o que queremos saber. Então dá 100 igual a 64 mais x quadrado. Mandando 64 para o outro membro, 100 menos 64 igual a x quadrado. Isto dá 36, não, calma, 6 vezes 6 dá 36, desculpem. 100 menos 36 vai dar 64. E depois o quadrado vai para o outro membro em forma de raiz, mais ou menos raiz de 64. Como trabalhamos com números positivos, o x vai ser mais 8. E o cosseno, que eu pus no quadro, era o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, agora o adjacente aqui vai passar a medir 8. Assim sendo, o cosseno de beta passou a ser o adjacente, que é 8 sobre 10. Está feito. Ok? Nesta pergunta eu quero saber a altura, ou quero saber isto aqui. Ou seja, eu quero saber o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, vou fazer quem? O seno. O seno de 42 é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 18. Então, o x é igual a 18, pode ser primeiro 18, vezes o seno de 42. Meteis isto na máquina e isto é aproximadamente 12. Fazeis na calculadora. 18 vezes seno de 42, ok? Perceberam? Não é assim tão difícil quanto isto. Vamos ao próximo. Este era oferecido, desculpem, mas este era oferecido.
Então dizia que este ângulo era 130. A primeira pergunta era quanto mede este arco. Este arco é o arco correspondente a um ângulo ao centro, então este arco mede 130 graus. Depois pedi a amplitude deste ângulo deste lado. Vós sabeis que um ângulo raso é 180. Então bastava fazer o quê? 180 menos 130, que vai dar 50. Este valor é aqui em cima. O arco de AA mede 130 graus, ok? Depois a amplitude, então vocês descobriram que este ângulo mede 50. Como é um ângulo ao centro, este arco mede também 50. Uma próxima pergunta era este ângulo aqui. Isto é um ângulo inscrito. E vocês aprenderam que um ângulo inscrito mede metade do arco. Se o arco é 50, dividimos 50 por 2 e dá 25. O arco era 25 graus, ok? Vamos a esta. Diz que esta tabela relaciona duas grandezas inversamente proporcionais. Ainda há bocado vimos que para ser inversamente proporcionais o produto tinha que dar sempre o mesmo. Então fazemos 9 vezes 10 que dá 90. Então o 15 vezes o A também tem que ser 90. Então o A é 90 a dividir por 15 que dá 6. Esclarecidos? Viram como este é rápido e fácil? Falharam esta equação, não entendo porquê, já não se recordaram de como é que faziam a lei do anulamento do produto, não foi? Penso eu que foi, porque... Olhem bem para esta equação depois eu reformulei-a. Isto era 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Reparem que estes termos têm em comum o x, então vamos pôr o x em evidência x, abrir parênteses. Por quanto multiplico o x para que dê 3x quadrado? Por 3x. Por quanto multiplico o x para que dê 6? Por 6 igual a 0. Tenho ou não tenho aqui um produto? Então agora faço a lei do anulamento do produto. X igual a 0 ou 3x menos 6 igual a 0. Então dá x igual a 0 ou 3x igual a 6. X igual a 0 ou x igual a 6 sobre 3. E 6 sobre 3 é 2. X igual a 2. Conjunto de solução é o 0 e o 2. Ok? Vou ter que já limpar esta, porque não me cabe aqui para eu fazer a próxima, que é o 21. O 21 é uma equação do segundo grau, mas completa. Primeira coisa, não se esqueçam de escrever que o A é o 8, apenas o 8, meninos. O B é o 2 e apenas o 2. Esqueçam quem mete o x, que eu fico mesmo aborrecida. E o C é o termo independente, que é menos 1. Ok? E a fórmula que eu escrevi no quadro é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. É só substituir, meus amores. Tu ficas x igual a menos, agora o b que é 2, mais ou menos raiz quadrada do b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 8, vezes o c, que é menos 1. Ok? E tudo sobre 2 vezes o a, 2 vezes 8. Está x igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4. Menos com menos dá mais, 8 vezes 4, 32. E 8 vezes 2, 16. Então, isto vai dar x igual a menos 2, mais ou menos raiz de 36, sobre 16. Não se esqueçam que a raiz de 36 é 6. X igual a menos 2, mais ou menos 6, sobre 16. Temos que separar agora em duas. Então dá x igual a menos 2 menos 6 sobre menos 16, sobre 16, ou x igual a menos 2 mais 6 sobre 16. O que vos dá x igual a menos 8 sobre 16, ou x igual a 4 sobre 16. Se simplificarmos as frações, dá x igual a menos 1 meio, ou x igual a 1 quarto. E o conjunto de solução seria o menos 1 meio e o 1 quarto. Nesta pergunta, eu se calhar limpava agora isto tudo para fazer esta de uma vez. Esta toda. Não cabe, não vai caber toda, mas não tem mal. Ora, então vamos ver. Temos o seguinte. O gráfico da função f do tipo y igual a x quadrado. Está bem? Passa pelo ponto de coordenadas 2 menos 16. Mostra que a é igual a menos 4. Reparem que temos o x e temos o y. É só vir substituir aqui. Fica-vos menos 16 igual a a vezes 2 ao quadrado. Menos 16 igual a a vezes o 4. O 4, como está a multiplicar pela incógnita, vai para outro membro a dividir, ok? E agora, menos 16 a dividir por 4 dá
menos 4 igual a A. E a pergunta está feita, certo? A segunda pergunta era oferecida, que eu peço a expressão algébrica. Tendo tudo, é só substituir o A. É só escrever y igual a menos 4x². Vejam como era mesmo estar concentrados. Agora diz para dizer se o ponto de coordenadas 1, menos 3 pertence ao gráfico de f. Nós temos que a abscissa é 1. Basta calcular a imagem de 1. Então fica y igual a 4 vezes 1 ao quadrado. Fazeis na máquina deu menos 4. Não deu menos 3, pois não? Então a resposta será: o ponto não pertence a f. E está feito. Na 4, determina as coordenadas do ponto gráfico de f que tem ordenada menos 36. Eu tenho a ordenada não esqueçam que é o y, então fica menos 36 é igual a 4x². O 4 vai para o outro membro a dividir e dá menos 36 sobre 4 igual a x². Menos 36 dividido por... Atenção que falta-me aqui o menos, está bem? Menos 36 dividido por menos 4 dá 9 igual a x². O quadrado vai para outro membro em forma de raiz. Não esqueçam que é mais ou menos raiz de 9. E raiz de 9 dá 3, dá mais ou menos 3. Acontece que eu na pergunta digo que quero a abscissa negativa. Então a solução final é x igual a menos 3. E temos o ponto de coordenadas menos 3 e menos 36. Entenderam? Por fim, temos aqui mais 3 perguntitas só. Reparem que agora quero a imagem de menos 4. Se quero a imagem de menos 4, quer dizer que este é o meu objeto, é o x. Nós tínhamos y igual a menos 4x². Então vamos substituir o x por menos 4. Metiam tudo de uma vez na máquina. Isto dá-vos menos 64. E já temos aqui que a imagem de menos 4 é menos 64. Pede a concavidade. Como o A era negativo, lembram-se? Então é só dizer que a concavidade é voltada para baixo. Por último, esta mais aborrecidinha um bocadinho que implicava que soubessem as expressões algébricas destas 3 funções. Vamos começar por a 1, pode ser para 1. A 1 é y igual a x², porque é uma parábola, mas ela passa no ponto de coordenadas 1, 1. Então eu chego aqui, substituo o y por 1, o x por 1, 1 ao quadrado é 1, dá igual a 1. Então é y igual a 1x². Já tenho a primeira, ok? Para a segunda é uma hipérbole. Então, que é função de proporcionalidade inversa. Y igual a k sobre x. Como passa no ponto 1, se eu substituir 1 igual a k sobre 1 vezes 1 é 1 e tiro que k é 1. Então a expressão é y igual a 1 sobre x. E tenho aqui a função de proporcionalidade inversa. A terceira, por fim, é uma função linear, é y igual a kx. Se eu substituir o y por 1, porque também passa no ponto 1, o y por 1 e o x por 1, também me dá k igual a 1. Então é y igual a 1x. E está feito. Estudem e bom trabalho.